Olá, pessoal! Então vamos continuar nossa conversa sobre a mediação pedagógica. Para isso, tem um elemento que é bem importante, que são as nossas concepções de educação. E aí eu pergunto, você já parou em algum momento para pensar sobre o que você, educador, pensa sobre educação? Ou melhor, já parou para pensar sobre que elementos estão presentes no seu pensamento sobre os aspectos que envolvem as situações do cotidiano de um educador? Então, pensa um pouquinho. Como que você define educação? Como você define aluno? Como você define escola? Já parou para pensar sobre esses aspectos? Não é uma coisa comum, né, de nós fazermos. Mas esses aspectos, por mais que não seja de forma consciente, ou seja, antes de entrar na minha sala de aula, eu não paro para fazer assim. O que eu penso de educação? Eu estou entrando na minha sala de aula. O que é a sala de aula? Eu vou dar uma aula. O que é uma aula? Qual a função de uma aula? Nós não ficamos intencionalmente trazendo esses elementos ao nosso pensamento o tempo todo, não é verdade? Porém, esse pensamento, ele está presente de forma inconsciente nas nossas ações. E digo mais, não só estão presentes aqui no nosso pensamento, como eles direcionam as nossas ações, o nosso discurso, a nossa forma de trabalhar com as crianças, a nossa forma de atuar como docente mesmo. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos reconhecer as principais concepções de educação, conhecer os elementos que as caracterizam e tentar identificar a nossa concepção, certo? Então vamos lá. Já ouviram falar de inatismo em algum momento? O que você lembra? Inatismo. A própria palavra traz a ideia do quê? Vamos lá. Desenvolvimento determinado por fatores biológicos hereditários. Isso significa que nessa concepção, o que é a concepção, né? Concepção está aqui, na nossa cognição. É uma forma de você perceber, de você compreender, de você explicar para você mesmo. Então, o inatismo já foi muito presente numa época, que não sei se vocês lembram, mas que se chamou Escola Nova, que foi uma tendência pedagógica muito forte aqui no Brasil. E essas tendências pedagógicas, é claro que elas também influenciaram os docentes da educação infantil, os educadores, como a própria organização da educação infantil. Por isso que nós estamos trazendo esses elementos aqui agora. Então, o inatismo, ou a tendência, a concepção inatista, ela trazia justamente essa perspectiva de que um sujeito já nascia com dons a priori. Isso quer dizer que se o seu aluninho lá, sua criança, tinha uma família, nasceu de uma família que as pessoas, o pai, a mãe, tinham facilidade para matemática, para raciocínio lógico, seria uma questão de tempo que ela demonstrasse isso. Tem algumas frases que caracterizam bem o inatismo. Vocês devem conhecer os ditados populares, tipo, filho de peixe, peixinho é, pau que nasce torto, morre torto. Lembram disso? Então, quer dizer, já traz a ideia do segundo aspecto aqui, olha. Processo não diretivo e o educador não tem muita responsabilidade, não. O que quer dizer isso? Se existe um certo determinismo, ou seja, o sujeito já nasce apto para aprender determinadas coisas, isso vai ser uma questão de tempo, o professor só facilita. Não existe esse processo que nós estamos discutindo tanto aqui, que é a mediação. Então, o inatismo, esse processo não diretivo, é mais na perspectiva dos alunos, das crianças, livres, fazendo sozinhas e, se é necessário, o professor facilitando esse processo. Outra concepção bem importante se chama ambientalista. E aí talvez vocês já tenham ouvido falar de outra forma, empirismo, lembram? Empirismo, ambientalismo, que traz que perspectiva? Uma ênfase muito grande na interação com o ambiente. Mas em que perspectiva? Olha só,
Ainda a gente não está chegando onde nós queremos, que é na perspectiva da mediação que nós discutimos aqui. Vejam só, nessa concepção ambientalista ou empirista, os alunos são únicos responsáveis pelo desenvolvimento, os adultos, que pode ser comparado a uma massa de modelar, estimulada e corrigida pelo meio. Vejam, gente, aqui é aquela prática que eu falei para vocês em momentos anteriores, que eu não sei se vocês lembram, adultocêntrica. O adulto, o professor é o centro. O que significa isso? É muito fácil da gente lembrar, porque na maioria dos casos, a maioria de nós passou por aulas e por professores bem centralizadores, não é verdade? Vocês lembram disso? Aquele professor, isso lá até na educação infantil. Aquele professor que é o centro. Então, ele vem, a ideia dele é o quê? Transmitir uma informação, a gente não pode falar nem conhecimento, mas transmitir uma informação, ele é o centro do processo. Então, pensem nessa perspectiva, que é uma perspectiva centralizadora, é uma perspectiva adultocêntrica que a gente vem tentando superar na educação infantil. E aí significa o quê? Olha só, as crianças são passivas, o foco é repetição, memorização, a rotina é adultocêntrica, o adulto manda e a criança reproduz. Então, é uma perspectiva na qual não considera a criança como um sujeito histórico, como um sujeito de direito, ela contraria tudo aquilo que nós conversamos na aula anterior. Então, ela desconsidera a criança como centro. Por quê? Porque o professor é o centro. Se o professor é o centro, o educador é o centro, ele não vai parar para pensar na influência, na importância da criança nesse processo. Um aspecto básico, essa prática adultocêntrica, o professor, o educador, não vai se preocupar em saber o que a criança pensa. Portanto, aquilo que nós conversamos aqui, de dar vez e voz à criança, não acontece. E aí, tem mais uma perspectiva, mais uma concepção, vamos lá. Sócio-interacionista. O que é sócio-interacionismo, lembram? Vamos lá. A pessoa é capaz de aprender ao interagir com o outro, com o meio, a criança modifica o meio a modifica, e o papel do educador é justamente o que nós estamos evidenciando aqui. Aquele sujeito, aquela pessoa que vai organizar situações de aprendizagem enriquecedoras, que era o que os nossos grandes teóricos do desenvolvimento infantil deixaram como uma contribuição para nós, educadores. Quer dizer, Piaget, o professor deve ser aquele sujeito que desafia o aluno a aprender, cria situações de desafio. Ou Vygotsky, o professor é o mediador, é aquele que vai fazer com que o aluno saia de uma situação, de uma relação com o conhecimento que ele ainda não domina, ele passa daquilo que ele não conhece, que ele ainda não tem uma relação direta, que não é real para ele, para aquilo que é real. Lembram quando ele falava de mediador? E a gente está discutindo a mediação. Então, pensem nessas concepções. Vamos lá, inatismo, ambientalismo ou empirismo e sócio-interacionismo. Vamos entender que hoje, nessa perspectiva na qual a criança aprende, nós consideramos isso, não é verdade? A criança aprende andando, lendo, cantando, dançando, conversando, interagindo lá nos pequenos grupos, vivenciando situações de fantasia no seu dia a dia, por meio da arte, da música, do afeto, da cooperação. Essa perspectiva, gente, ela vem ao encontro de qual das concepções de educação que eu acabei de trazer para vocês? Muito bem, se você falou sócio-interacionismo. E aí, nosso papel como educador é de superar as duas anteriores, principalmente a ambientalista, a empirista, que fica cristalizada em nós, porque ela foi muito presente na nossa trajetória escolar. Então, temos essa situação que é um grande desafio, não é verdade? Mas, por isso, vamos trazer elementos aqui na nossa discussão para favorecer a conquista dessa proposta e dessa postura de professor e educador sócio-interacionista. Ok?